Livro de Josué, você pega sua Bíblia, abre Josué 24, no verso 2 em diante. Antes que eu faça essa leitura, eu quero dar uma introdução nessa palavra. O título que eu dei a essa palavra nessa noite é um título muito simples, um título que todos nós conhecemos. Na rota da promessa haverá separação. Na rota da promessa haverá separação. Essa separação que eu quero dizer nessa noite não é a separação que o homem, a mulher, quando ele toma por desobediência a Deus, ele quer separar da sua esposa, o marido, a esposa do marido. Não é essa a separação. A separação que eu vou estar anunciando aqui nessa noite sobre a promessa é quando Deus chama uma família. Em Uz dos caldeus, esse homem, esse patriarca, esse pai de família, o nome dele é Terá. A Bíblia relata que ele teve 3 filhos: Abrão, Noá e Arã. O interessante é que a Bíblia não fala muito sobre Arã. Arã é pai de Ló. A Bíblia também vai nos dizer também que Arã, ele morre antes que o seu pai tinha morrido. E quem pega Ló? Aí Terá começa ali, adota o seu filho Ló. Então Ló e Abrão, eles viviam junto, ali em Uz dos caldeus. O interessante é que a Bíblia só relata em Gênesis, no capítulo 12, no verso 26, 27 e 28, sobre a vida de Arã. É uma passagem muito pequena, mas é uma história linda, irmãos. É uma história linda para quem, quando nós focamos na promessa que Deus fez em nossas vidas, todos nós lembramos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Todos nós. Às vezes nós fazemos nossos projetos, nós fazemos nossos planos, né? Eu estou falando da vida, da promessa que Deus nos prometeu. E na maioria das vezes, a gente vamos se perdendo os familiares pelo caminho. Não foi diferente com Abrão e Ló. Não foi diferente comigo também, não foi. Eu perdi meu pai há mais de 20 anos, a minha mãe, perdi o meu irmão mais velho. E também perdi 3 irmãos dos mais novos também, esses morreram ainda criança. Mas não deixa da gente não lembrar, né, dos nossos antepassados. Não deixa, a mensagem não vai deixar nós fugir disso nessa noite. Porque Terá, a Bíblia nos fala que ele era o homem que ele vivia de quê, irmãos? Da idolatria. Terá fazia ídolos para vender, para sustentar a sua família. Às vezes eu e você pode pensar nos dias de hoje que Deus, por a pessoa ser idólatra, para a pessoa amar outras coisas que estão lá fora, Deus não esteja com ele. Não, irmão, se Deus tiver promessa na sua vida, você pode ter certeza que vai se cumprir. Você queira ou não, as promessas vão se cumprir na sua vida. O interessante é que Abrão e Ló, eles vivem ali em Uz dos caldeus por um tempo. Terá também. Quando Terá sai daquela terra de Uz dos caldeus, ele leva Abrão e Ló com ele. Ele vai para uma terra chamada Arã. Interessante, né, irmão? Por que essa terra chamava Arã? O mesmo nome do seu filho que ele tinha perdido. Se você observar as coisas um pouquinho, a Bíblia nos traz esses relatos. Noá, a Bíblia não fala que levou Noá. Não fala sobre isso. Mas a Bíblia também fala que o pai de Terá chamava Noá também, pastor Tiago. É só às vezes a gente buscar um pouquinho, começar a entender, que você vai saber por que tem uma promessa sobre a sua vida, sobre o seu nome. E a Bíblia fala que Abrão, ele desce com Ló e para naquela terra por uns tempos ali. E a Bíblia também nos relata sobre a adversidade, sobre confusão, sobre os confrontos, né? Às vezes não é diferente comigo e com você. Às vezes aonde você está hoje, no seu emprego, na sua casa, Deus às vezes tem falado assim: ei filho, sai da sua casa, sai da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Às vezes nós relutamos contra isso. Às vezes nós
Deus não tinha uma promessa para mim na cidade ali onde eu nasci, Santa Maria do Suaçuí, quase 400 quilômetros daqui lá, né? Às vezes Deus não tinha promessa para mim, mas promessa de quê? Às vezes Deus não tinha promessa de riqueza, mas não tinha promessa também de ministério na minha vida naquele lugar. Então passa uns tempos, aonde nós viemos parar? Vim parar em Contagem, né? A maioria das pessoas que moram em Contagem, quando eles viajam para a terra deles, você mora onde? Em Belo Horizonte. Ei, irmãos, meu Jesus, a Bíblia fala que nós não podemos falar mentira não, viu, irmãos? E a maioria tem omitido isso aí, né? Tão lindo Contagem, irmãos, vocês tem que ter o privilégio. Nós moramos, você sabia que nós moramos próximo a um bairro hoje, bairro Cabral, em Contagem, é um dos lugares mais caros, o imóvel. Aí nós esperamos, falamos, nós moramos em Belo Horizonte, misericórdia, irmãos, é mentira, meu Deus. Nós precisamos de converter verdadeiramente, né? Às vezes você mora onde? Mora em Belo Horizonte, mora lá em Neves, irmão. Meu Deus, Jesus amado. Ô, irmão, isso vai ter a ver com a mensagem que eu vou dizer nessa noite, tá? O que eu estou falando aqui pode ser em forma de brincadeira, mas isso tem a ver com a mensagem que eu vou mencionar nessa noite. Às vezes você tem vergonha de dizer a sua cidade natal, sua cidade maravilhosa lá, falar, não, irmão, nós moramos, onde nós moramos, nós devemos fazer em menção a Deus este lugar. Outra coisa, você mora 20, 30 anos em Contagem, vai lá votar na sua terra, misericórdia, irmãos, não é de Deus não. Nós precisamos honrar aquilo que nós fazemos, nós precisamos de ser cidadãos do local. A Bíblia fala que Abrão, ele peregrinou em todos os lugares. Não foi diferente com Abrão também não, mas ele mentiu também. Imagina ele chegando com aquela mulher linda ali no Egito e falando que ela era irmã dele. Naquele tempo era o costume, ela era meia irmã mesmo, que ela era filha do pai dele, né? Você imagina, ela era irmã, mas precisaria dele falar aquilo? Outra coisa também, por que ele mentia? Que naquele tempo, os reis, quando ele queria uma mulher, se ela fosse bonita, se o cara falasse que ela era mulher dele, como que o rei ia conseguir? Ele ia matar o cara. Então ele estava com medo, né? Claro, né? Ele não era bobo. Hoje nós não precisamos de usar isso, nós não precisamos de falar essa mentira para nós salvar a nossa família, não. Nós temos outros meios para isso. Deus foi dando direção, foi mudando de tempo em tempo para que as coisas ocorram na minha vida e na sua vida, para que as promessas se cumpram em nossas vidas, sem nós falar mentira, sem nós estar com medo das consequências do dia a dia. Nós podemos fazer isso, Deus nos deu esse privilégio. Mas qual a forma que Deus usou para fazer isso? Foi tempo de Adão, foi pela mentira. Foi tempo de Moisés fugindo, que todas as crianças teriam que ser, todas as crianças, homem que nascia naquele lugar era para ser morto. Por quê? Porque o povo hebreu estava crescendo muito. Os egípcios ali ficou com medo dos hebreus tomar aquele lugar. Então ele começou a matar os jovens, as crianças, para que ali o Egito tomasse posição sobre aquele lugar, que os hebreus não assumissem. Mas os planos de Deus não era esse não, irmão. O plano que Deus tem para mim e para você não é esse não, que nós vivemos fugindo para nós constituir a nossa vida, a nossa família, que a promessa vem se cumprir no nosso dia a dia, não. Deus não quer isso para mim e para você não. Deus queira que nós sejamos íntegros, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos alegria, não somente dentro do nosso lar, não, no nosso trabalho, na sociedade onde nós vivemos. Nós temos o direito de ser cidadãos corajosos, valiosos para Deus. Deus tem nos dado isso. Nós temos esse grande privilégio. Nós não precisamos sair daqui tendo medo de voltar para a nossa casa. Nós não precisamos sair daqui com medo para entrar numa lanchonete ou numa pizzaria para comer uma pizza. Nós não precisamos ter medo disso não, irmãos. Naquele tempo, até para eles trabalhar, teriam medo. Por isso que havia tanta mentira, tantas coisas dessas formas. Nós não precisamos. Deus é maravilhoso demais, irmão. Deus é maravilhoso comigo e com você. Não precisamos nós falar mentira para nós viver no dia a dia, não. Nós temos hoje todo o direito de vir o culto que nós escolhemos, o horário para vir, para estar aqui. Deus nos dá esse privilégio. E mesmo assim nós preferimos estar lá em casa, no sofá, assistindo televisão, vendo aquelas coisas que não prestam. Deus está nos capacitando a cada dia para que nós possamos ouvir e entender aquilo que o profeta vem anunciando a cada dia, a sua palavra. E desse mesmo jeito nós temos medo de assumir que somos homens de Deus valorosos e grandes homens na vida de Deus.
Imagina, nós temos hoje, olha só para você ver, ó, como que as coisas vão encaixando na nossa vida. O pastor Luiz, a maioria das pessoas que estão aqui não tem o costume de falar pastor Luiz. Por quê? Pastorzão, olha só para você. Deus engrandecendo, sabe? A vida dele através da vida do homem. Você não vê o pastor Luiz falando assim, ô Zito, não. A maioria das vezes, ô Zitão. É porque Deus tem um projeto na nossa vida, ele é enorme. Não é pelo nosso tamanho, pela expansão do tamanho do homem, não. Não é esse título que Deus quer que você carrega, não, irmãos. Seja homem grande na obra de Deus, mulheres grandes na obra de Deus. Deus dá esse privilégio para mim e você a cada dia. Isso é maravilhoso. Às vezes eu vejo assim, pastor Tiago, eu estou ali em casa ali, né? Aí eu começo a pensar, mas por que, gente? Zito, olha só para você ver, o apelido, né? Meu nome, né? O pastor pega e vai lá, Zitão, olha para você ver. Pastor, tem tantos pastores renomados, aí você vê alguém chamando ele de pastorzão. Vocês têm um privilégio grande demais, irmãos. Pastorzão é nosso pastor, porque Deus deu essa direção a ele, irmãos. Você imagina isso? Ou como que Deus quer que você seja grande homem, grande mulher na vida? Como que Deus quer? Isso não é a vontade minha, não é a vontade do pastor, não é a vontade da Igreja Batista Tempo de Deus, não, irmãos. Vamos crescer na fé, na esperança, assim como Abraão fez na sua jornada ali. Vamos ser Abraão para Deus na obra, vamos, irmãos. Vamos despertar para nossas vidas isso, na nossa caminhada. E o que Deus fala com Abraão é tão lindo, irmãos. Você está com sua Bíblia aberta? Vamos ler aqui. Josué 24, no verso 2 está escrito assim: Então Josué diz a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abrão, de Noá, vivia do outro lado do Eufrates e servia a outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multiplicarei a descendência dele e lhe dei Isaque. Eu não quero falar de Isaque nesta noite, não. Nós vamos simplesmente focar em Abrão e em Ló. Por que nós vamos focar em Abrão e em Ló? Essa mensagem, o início dela se inicia lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, nos últimos versos ali. Eu não vou estar lendo, eu quero mencionar a você. Deus chama Abrão e fala, se eu falar Abraão, irmão, e Abrão é a mesma pessoa, porque às vezes é mais fácil você falar Abraão, mas essa história ela se inicia com Abrão, não com Abraão. Abraão, quando ele se tornou Abraão, foi depois de muito tempo da sua jornada, peregrinando ali pela terra. Então nós vamos falar de Abrão, esse homem que era um homem que tinha fé, era um homem que ouvia a palavra, ele ouvia a voz de Deus, ainda que ele não falasse com Deus face a face, mas ele ouvia as vozes de Deus através dos profetas daqueles tempos, e quando Deus enviava um anjo para ir falar com ele. Você imagina Abrão já com 60 anos, a sua mulher com 65 anos, e Deus fazendo ele uma promessa: Abraão, sai da sua casa, da sua terra, da casa de teus pais, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu te abençoarei e engrandecerei a você. Então Deus fez para ele duas promessas ali. Eu te abençoarei, tudo que você fazer, você tem a minha bênção. Abraão, mesmo você sendo um homem pequeno, você será grande. Eu te multiplicarei em tudo aquilo que vier, que você for fazer, eu te engrandecerei na sua vida. Você imagina aquele homem já com 70 anos, os anos vão se passando, a mulher dele já com 65 anos, e Deus falando que ele seria pai de multidão.
E aquele homem nem um filho sequer ele tinha. A Bíblia fala que a mulher dele era estéril, era uma mulher seca. Aí você imagina a fé daquele homem, como que aquele homem trabalhava, como que aquele homem se esforçava no seu dia a dia para que ele fosse pai de multidão. Você imagina como que seria os planos de Abraão quando ele ia fazer algo em relação a uma grande família. Você imagina. Às vezes Deus faz para mim e você promessa, aí daí 1 mês, 2 meses, 3 meses, acaba a mulher engravida, daqui a pouco já vem o filho, vai crescendo, e mesmo assim nós não temos o tamanho da fé que aquele homem tinha. A Bíblia fala que o tempo vai se passando, e Abraão começa a enriquecer, começa a ficar rico naquele lugar. E o interessante é que Ló também, que estava com ele ali também, começa a enriquecer, e as coisas começam a ter muita diversidade ali. Eu, na mensagem de manhã, eu até citei o pastor Tiago como um grande homem, um grande fazendeiro, que poderia ter ali 1.000 cabeças de boi, 5.000 cabeças de ovelha, e assim, Ló tendo ali a metade desse gado. Você imagina simplesmente esses homens, na hora de fazer o tratamento dessas criações. Você imagina na hora desse pessoal pegar o gado dessas ovelhas e levar pela mesma trilha para dar água e para dar alimento. Você imagina que confusão que seria aquilo. Interessante que os dias também foram se passando. Hoje quem toma conta de gado, hoje simplesmente ou é um gerente, ou é um tomador de conta, é um encarregado, é um conferente, é uma coisa assim. Naquele tempo não, irmão. A Bíblia naquele tempo falava que quem tomava conta eram os pastores. Eram os pastores de gado, os pastores de ovelha. Você imagina que o cara que tomava conta do gado do pastor Tiago estava ali simplesmente com uma confusão danada, para o gado dele tomar água primeiro, aí o gerente que tomava conta do meu gado queria levar pelo mesmo lugar. Imagina a confusão que dava aquilo. Isso tudo incluindo na rota da promessa que Deus fez a Abraão. Vamos olhar para o outro lado também. Imagina quando Abraão ele senta com a mulher dele, começa a falar assim: ei, Deus falou que era para me sair do meio da minha parentela, da minha casa, da minha terra, não era para me levar ninguém comigo, então eu trouxe Ló. E agora? Você imagina os dois ali entrando num diálogo ali, falando assim: agora Ló começa a enriquecer demais também, como que nós vamos fazer ali? A Bíblia fala que ali era só confusão. Ali os pastores começam a fazer o quê? Os pastores começam a brigar, começa a ter a desavença entre um e outro. Abraão simplesmente ele toma uma decisão. Ele manda chamar Ló. E o que é que ele fala com Ló? Ei, Ló, está havendo briga, está havendo discórdias entre os nossos pastores, entre as coisas. Nós precisamos de entrar num acordo. Nós precisamos de entrar num acordo, porque esse lugar que nós estamos aqui já não comporta mais o nosso gado, as nossas criações vão crescendo muito. Esses homens foram enriquecendo muito, irmãos, enriquecendo muito. Aí você pode pensar assim também: ô pastor, mas a Bíblia fala que a riqueza não é de Deus. Quem falou para vocês isso? Outra mentira. Ou então outra falta que nós não prestamos um pouquinho de atenção sobre isso. Nós poderemos ser ricos, ser prósperos na verdade, poderemos sim. Nós não poderemos ser o quê? Nós não poderemos ter amor ao dinheiro. Nós não podemos amar os bens materiais da nossa vida. Isso eu creio que está ali em Timóteo 2:10 a seguir. Eu acho que está escrito isso: o amor ao dinheiro é o mal de todas as raízes. Mas é o amor ao dinheiro. Não é você não ser rico, não, é diferente. Tem uma diferença muito grande entre ser rico e amar a riqueza. Nós podemos ser ricos, mas nós não podemos amar essas coisas que vêm nas nossas vidas. Mas você pode ser rico, você pode ser próximo. Você pode ter seu iate, você pode ter sua fazenda, você pode ter seu helicóptero, você pode ter suas empresas. Isso é de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas não começa a amar essas coisas, não. Se você começar a amar essas coisas, você vai voltar lá atrás no início da mensagem. Você vai ser um terá da vida. Vai ser um adorador de quê? De dinheiro. Idolatria não é só idolatrar ali o santo que eles falam lá, não. Se você começar a idolatrar a minha vida, isso é idolatria do mesmo jeito. Deus abomina isso.
Se você começar a idolatrar os pastores da igreja aqui, Deus abomina isso, irmãos. Deus não gosta dessa coisa. Agora, nós deveremos amar uns aos outros. É amor, é diferente. É diferente de ser imediatista, de ser ganancioso. É muito diferente. Nós vamos ver também isso aqui nessa noite na mensagem. Então Abraão, ele tem aquele diálogo ali com Ló. E qual que é a decisão que eles tomam? Imagina que a fazenda desses homens naquele tempo, hoje, vou colocar um lugar bem pertinho aqui. Cedo eu disse isso também. A fazenda não é uma fazenda lá em São Paulo, a outra que em Minas Gerais não, tá? Se você prestar bastante atenção na leitura ali, nessa mensagem aqui, você vai ver que quando Deus destrói a cidade de Sodoma, ele vê a fumaça, ele vê o fogo descendo da onde Abrão estava, ele viu o fogo consumindo aquela cidade. Então não era um lugar muito longe que ele estava, não. Então vamos dizer assim que estava entre Contagem e Neves. Aí Abraão fala com ele, de que forma? Assim: Ló, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a frente, eu voltarei para trás. Se você for para o norte, eu vou para o ocidente. Então ele toma ali esse diálogo com o seu sobrinho. Para ele: ô Ló, não tem como nós ir para o mesmo lado, não, porque senão vai ter confusão do mesmo jeito. Então, Ló, você escolhe para que lado que você quer ir. Eu disse aqui que Ló era um cara meio imediatista, né? Era um cara que gostava muito dos melhores lugares, das melhores coisas. Então a Bíblia nos fala que Ló era vista as campinas, que estava muito verde, um lugar árido, um lugar que tinha muita água. Então ele olha aquilo ali com seus olhos: epa, é ali que eu quero ir. E a Bíblia fala que ele pega o que é seu e começa a ir em direção àquele lugar, começa a montar acampamento ali, e leva seu gado para aquele lugar, e ele começa a dar um rumo na sua família naquele lugar. A Bíblia fala que Ló tinha 2 filhas. Eu não creio também que é só 2, que quando aquela cidade de Sodoma foi destruída, que Deus peça que os anjos vão até ele e fala para ele que ele sair dali, que ele ia destruir aquele lugar. A Bíblia fala que ele pegasse a sua esposa, as suas filhas e os seus genros. As 2 filhas que a Bíblia cita aqui, elas ainda eram mulheres jovens puras, pastor Tiago. Aquelas meninas ainda eram virgens. Porque se pega seus genros e leva, então ele teve mais filhas. A Bíblia não relata sobre isso, mas tudo me leva a crer que ele tinha mais filhos. Porque senão Deus não tinha mandado levar os genros dele. Não tinha mandado pegar ele, a mulher dele, as suas filhas e os seus genros, não. As 2 filhas que a Bíblia cita aqui, elas são moças puras. Então Ló toma essa decisão de ir em direção a essas campinas, lugar verde. É como eu disse também hoje pela parte da manhã na mensagem. Nós temos no bairro Novo Boa Vista, Jardim do Lago aqui, um lugar bom para você criar sua família. Tem problema? Diversidade tem. Mas infelizmente o cara quer vir só que ele quer morar do lado do shopping do Cabral ali, é um lugar maravilhoso, né? É nada, irmão, aquilo ali é Sodoma e Gomorra, misericórdia naquilo ali. Jesus amado, eu passo um ano sem ir no shopping, quando eu volto para casa nas minhas orações, eu começo a chorar, de tristeza. Não daqueles jovens que eu vejo lá, não. Eu começo a chorar e pedir a Deus, assim como Deus falou com Abrão para ele cuidar da família dele, falou com Ló. A família de Ló se perdeu, o culpado foi Ló, não foi as filhas, não. O que eu quero dizer para você, pai, mãe? Você precisa observar. Nós precisamos de observar onde nossos filhos têm ido. Você é a autoridade que Deus constituiu como pai, como mãe. Então nós temos o direito de saber aonde vai nossos filhos, para onde que ele vai, qual que é o tipo de festa que ele frequenta. Nós temos esse direito de saber aonde nossos filhos andam, com quem que ele anda. Nós temos esse direito. A minha filha tem 21 anos, eu falo com ela, enquanto ela estiver dentro da minha casa, quem manda sou eu, irmãos. Ela tem horário para chegar. Tem horário para sair, tem horário para chegar. Samanta aqui é testemunha disso.
Ela saiu um dia para o culto de jovens, do culto de jovens foi para uma vigília, da vigília queria ir para um lanche. Eu peguei, olhei no meu relógio e falei com ela aqui, ó, você tem 15 minutos para você chegar aqui, seu horário estipulou, minha filha. Você tem 15 minutos para chegar aqui. Ah, mas eu não estou com essa manta, eu não quero saber não, filho. Você vai chegar aqui daqui 15 minutos, eu não sei. Você falou comigo que ia para o shopping. Você falou comigo que ia comer um lanche. Você já foi para a vigília? Você não pegou minha autoridade para você ir para o canto nenhum, não, minha filha. Você não pediu para ir, não. Nós temos o direito de fazer isso, irmão. É só dessa forma que nós vamos saber aonde nossos filhos andam, com quem que eles andam. Nós precisamos de ter. Meu pai nem falava comigo, de jeito nenhum. Meu pai só olhava, eu sabia tudo que ele queria. Tudo que ele queria. E olha que eu saí de casa com 14 anos de idade, tá, irmãos? Eu nunca falei o que para o meu pai, nunca na vida, para a minha mãe. Não, Senhor, minha avó, meus padrinhos, os anciões mais velhos, nunca. Vocês nunca viram eu falar com o pastor Luiz o quê? Nunca. Vocês nunca viram, ele é mais novo que eu, 2 anos, tá? Senhor, eis-me aqui, pastor. Isso não é estudo não, irmão. Isso não é estudo não, isso é ensinamento, tá? Não tem estudo não, tá? Frequentei uma escola 2 anos na roça ali, não tive oportunidade não. Sou o 4º filho mais velho de 10 irmãos vivos. Então eu tive que ralar muito, tá? Para ajudar meu pai e minha mãe. O dinheiro que eu pregava era para comprar arroz, para comprar açúcar, para comprar gordura, óleo naquele tempo, né? Que era a banha. Quando não tinha dinheiro para comprar um sapato não, irmão. O primeiro sapato que eu comprei na minha vida, eu tinha 19 anos, que eu peguei o dinheiro para me comprar, que eu separei ele, eu já tinha 19 anos da minha vida. Lá em casa nós somos 10 irmãos ainda, né? Tem uma sobrinha que se tornou irmã, que ela não aceita de jeito nenhum, né? Foi criada com a minha mãe. Então nós somos 10 ali. Nós não convivemos um com o outro, ir na casa de um, está aqui hoje, está ali amanhã não, mas nós temos respeito um com o outro. Graças a meu Pai do céu. Os mais novos formaram, né? Nós tivemos esse privilégio de essas promessas se cumprissem na vida deles, né? Tão bem, graças a Deus. Eu me alegro bastante, porque 3 deles morou dentro da minha casa comigo, casado. Eu me alegro bastante com isso. Hoje, para mim, a alegria deles são a minha felicidade. Minha felicidade. Tenho problema de saúde desde a idade de 6 anos de idade. Eu tenho prazer em trabalhar, irmão. Eu gosto de trabalhar. Eu vejo as pessoas, falei isso de manhã também, eu vou tornar a falar para você. As pessoas trabalham porque acham que é obrigado a trabalhar. Não, eu tenho prazer de trabalhar. Eu tenho prazer. Mesmo com 2 rins não funcionando, diabetes, tomo 3 doses de insulina no dia, 3 agulhadas no dia todos os dias, tomo 6 comprimidos no dia. O homem já falou 3, 4 vezes que eu ia morrer. Eu não acredito nisso não, viu, irmão? Tem fé. Que Deus falou que eu ia envelhecer. Cedo eu falei que eu queria ver minha filha velha. Não quero ver minha filha casada, me dando neto. E eu creio nisso, irmão. Sou um homem de fé. Sou um homem de fé, vocês podem ter certeza. Um dos anos que eu passei internado menos foi o ano passado, irmãos. Só fui uma vez só. Mas eu tenho que agradecer a Deus. É 3, 4 anos ali no hospital, ali, tomando reposição de potássio, outra hora, não sei o que. Eu sei que eu estou ali, irmão. Estou lutando para viver, estou lutando para trabalhar. Como eu disse, eu gosto de trabalhar demais, irmão. Pensa numa pessoa que gosta de trabalhar, sou eu, viu? Eu gosto de ver as coisas em dia. Se a gente não trabalhar, não tem jeito não, irmão. Você pode ser um milionário hoje, se você for um preguiçoso, amanhã você é um miserável. Só que não vai ser o trabalho que nós fazemos nos dias de hoje, se você for um milionário. Mas você tem que trabalhar, irmão. Você tem que administrar o que é seu. Está aqui na mensagem que eu estou mencionando nessa noite. Vocês pensam que Abraão desistiu de trabalhar, ele mesmo, velho, nem tendo filho, nem nada? Não. É um cara que lutava. Pensa num cara que perseverou na vida. Pensa num cara que tinha fé na vida, irmão. Aquele homem já velhinho, era a mulher dele, cadê o filho? Nada. Deus falaram que ele ia ter ele ser pai de nação. Ele olhando para aquilo, ele não vê, cadê meus filhos? Onde que eu vou ter esse monte de filho? Não, ele não reclamou, não. Ele brigava com a mulher dele. Não, nós vamos ter, aqui é meu. Eu acredito nisso aí. Eu acredito. Será que você tem essa fé, irmão? Será que você está tendo essa fé nos dias de hoje? O profeta fala comigo hoje, daqui uma semana está acontecendo, eu estou ali murmurando, reclamando de Deus. Misericórdia, irmãos. Vamos acreditar mais em Deus. Vamos acreditar mais nas promessas, ainda que haverá separação nessa nossa caminhada.
Ainda que essas separações venham no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada, vamos ter mais fé nas nossas promessas. Vamos ter mais confiança em Deus nas nossas promessas, irmãos. A Bíblia fala que Abraão, ele continua lutando, relutando cada dia no seu trabalho. O homem vai enriquecendo a cada dia mais. Nessas alturas da história que nós estamos mencionando nessa noite, Ló já tinha se perdido. Ló já tinha se contaminado. Ló, nos dias de hoje, aonde que Ló queria estar? Só nas baladas na cidade, aonde tinha festa, aonde tinha bagunça, aonde tinha coisa que abominava a Deus. Ló já estava vivendo com a sua família no meio daquele povo perdido. E é um cara que quando Abraão chega para ele, fala, nós temos que separar. Ele, como um homem de Deus, qual que é o pensamento dele? O que é que ele deveria de pensar? Fala assim, ei, não, tio, o senhor é meu sacerdote, o senhor é meu pai na fé, o senhor é em quem eu confio, como que eu vou te largar? Nós vamos dar um jeito, eu vou conversar com meus pastores, eu vou ter a ele ali, nós vamos tomar uma decisão, vamos ver o que a gente faz, vamos acabar com um bocado dessas criações, que vão acabar com as nossas brigas. Mas não, ele era ganancioso, irmão, ele não quis fazer isso não. Ele olhou pelo desejo seu ali, de ser um grande empresário, de ser um homem que poderia ser amante às coisas que ele estava conquistando. Talvez tem pessoa no nosso meio, no dia de hoje, que é dessa forma, irmão. Deus tem promessa na vida dele, mas simplesmente o que ele faz com essa promessa? O que ele faz com essas promessas que Deus deu para ele? Simplesmente ele quer balada, loucura da noite. Se trabalhar amanhã, trabalhou. Se trabalhar o mês que vem, trabalhou. Se não trabalhou, está aí, enrolando os outros. Esse é Ló. Está pouco se importando com o que a família dele está vivendo. Que a família, onde a família dele tem ido, onde suas filhas têm ido, ou sua mulher tem ido. Ló não estava se importando com isso não, irmão. Talvez é o que muitos nos dias de hoje estão fazendo. Às vezes a pessoa nos dias de hoje está pensando que o dinheiro é um passatempo, a riqueza dele é um passatempo. A família pode ir para onde quiser, pode fazer o que bem entender. Isso é Ló, irmãos. Isso é Ló. Um homem que foi criado junto com um dos maiores sacerdotes. Do homem que tem mais fé. A Bíblia fala que o homem que mais teve fé foi Abraão, na sua caminhada. Ele foi criado com eles. Não se iluda que nós estamos na igreja, nossos filhos estão dentro da igreja, que eles estão salvos. Não se iluda com isso não. O inimigo está doido para te dar uma rasteira, para puxar o seu tapete, irmão. Pastor Tiago Domingo, ele disse aqui algo, que o filho dele fala para ele, você escovou o dente? Já, papai, já escovei. Olha, meu filho, mentira do diabo, tá? Ah, papai, não estou indo ali escovar. Talvez aqui, uma coisinha boba, que acontece dentro do nosso lar, e simplesmente nós fazemos o quê? Vistas grossas. É uma criança, já está contaminada pelo pecado. Como que nós temos que abolir isso das nossas vidas? Sendo justo, sendo um justo com seu filho. A Bíblia fala que educa o filho é a vara. Não é no muito falar, não. O filho é preciso ser educado na vara, irmão. Se você falar tanto com seu filho, ele vai começar a não te obedecer. Ele vai achar que ele tem simplesmente liberdade para fazer aquilo. Isso é a maior verdade. E olha para você ver, você bate no seu filho e a pouco ele está lá perto de você, rindo, alegre, do mesmo jeito. Sabe? É porque você está educando ele certinho. Não deixa seu filho na hora que ele crescer, ele querer viver em Sodoma e Gomorra. Não. Cria seu filho na diversidade do dia a dia.
Mostra para ele a diversidade do dia a dia. Os filhos hoje têm tudo que se quer, hoje tudo. Os filhos hoje querem trabalhar no computador, no telefone. Isso tem estragado a sociedade, irmãos. Não é que eu não possa fazer isso, mas isso tem estragado a sociedade. Nossos filhos não querem lavar a louça da nossa casa. Nossos filhos não querem hoje varrer uma casa. Você imagina um terreiro de terra, 2 vezes maior que essa igreja aqui, ó. É aonde eu nasci, tá, irmãos? É aonde o pastorzito nasceu, tá? Sabe como que varria? Sabe como? Ir lá no mato cortar a vassoura, que tinha lá, chamava vassoura. Você cortava, fazia um monte, amarrava. Tinha que varrer aqui, depois jogar água para a poeira não ir dentro de casa, porque senão ia estreitar, viu, irmão? E estreitava as coisas, viu, irmão? Sabe como que colocava o feijão para cozinhar naquele tempo? Tinha panela de pressão para cozinhar rapidinho, não, irmão. Panela de barro, tá? É lenha cortada lá na chapada, lá e trouxe no lombo um do outro lá, tá? Fazia com fome, não tinha não. Ô, meu filho, biscoito, pão, comia uma vez por semana. Era 12 quilômetros da cidade da onde eu morava, na roça, tá, irmãos? E pensa nos meninos alegres, irmão. Pensa na meninada catarrenta, alegre, viu? Meu Deus do céu. Jesus amado, viu, irmãos? Agradece a Deus pelo pai que você tem hoje, irmão. Você que está aqui, ó. Você que está aqui conosco nessa noite aqui, ó. Agradece o seu pai, irmão. Agradece, porque nós tivemos uma vida, nós tivemos uma infância, irmãos. Meu Deus, não temos... E não tem tristeza não, tá? Não falo isso com tristeza não. Eu falo isso com alegria. Eu falo isso com alegria. Levantava 4 horas da manhã, eu com 12 anos de idade, para ir na chapada buscar gado. Não sabia nem se ia ser pisado no meio do mato, como que eu ia chegar. Eu tinha que fazer, eu ia, filho. É desse jeito. Tinha 300 vacas lá dando leite. Se faltar as 2, tinha que achar. As que mais escondia era aquela, pastor Tiago. As mais difíceis que dava mais trabalho, viu? E para achar isso, irmãos, todo molhado. Você acha que tinha dinheiro para comprar uma bota para trabalhar, irmão? Não, pezão no chão mesmo, pisando em espinho, pisando em cobra, pisando em bicho ali, ó. Não enxergava nada. Isso aí foi minha vida, minha infância, tá? E a saúde? Tempo de morrer no meio do mato. Eita, Deus que é bom, viu? Mas Deus não permitiu isso não, irmão. Então hoje, crianças, vocês estão aí jovens, vocês têm seu pai, abraça seu pai, beija, sei, pai, obrigado. Obrigado, pai, você tem o melhor sapato, irmão. Você tem a melhor roupa para você vestir. Você não pensa nem um pouquinho quanto que custa uma roupa que você veste hoje. Nem um pouquinho. Hoje ganham dinheiro, os filhos, hoje adolescentes ganham dinheiro, sabe o que eles pensam de fazer? Sabe? Ir para o shopping, vou para a pizzaria, vou comer um açaí. Meu Deus. Porque tempo de açaí não, irmão, era garapa mesmo moída lá, ó. No engenho, tocada à mão. Era o nosso açaí. Imagina, e alegre, viu, irmão? Sujo. Saía, chegava dentro de casa 8, 9 horas da noite. A mãe vai tomar banho, menino, lá no rio, tá? Você acha que tinha chuveiro? Tinha mangueira dentro de casa? Não tinha, não. Tinha mangueira, não, filho. Não vale chover, não. Tinha uma mangueira, um rio lá mesmo. Você ia pular dentro dele, 9 horas da noite. Aí você imagina você ali, que alegria. Ah, mãe, eu tomar banho, não, nem sujei. Eu tava assim, ó. Tinha barro até no pescoço. Eu nem sujei, mãe. Mas por quê, irmãos? Para você ficar contraído um pouquinho, sabe? Sabe qual que era o nosso colchão? Uma esteira. Enchia lá, costurava um pano de um lado do outro, enchia de palha de milho, você deitava em cima. E a alegria daquele povo. O povo forte, viu? O povo resistente, viu? Eu fico falando hoje assim, os danoninhos hoje acabou, irmão. Meu Deus do céu. Eu fico falando sério. Esses meninos criados como miojo hoje danoninho, ô gente, Jesus amado. Ô irmão, eu estou com 53 anos. Não tem boa saúde. Toda semana na empresa que eu trabalho, chega uma carreta de 1.200 sacos de milho. Você acha que eu tenho paciência de esperar que esse cara ficar ali, só joga um aqui, outro ali? Não, irmão. Eu mando a foto para vocês, eu pego ali, abro carreta, jogo para baixo, jogo milho, carrego milho, vou para um lado, dentro no carro. Tem dia que eu ando 500 km aqui dentro da grande BH, tá, irmão? 5 lojas, tá? Carrego, descarrego uma HR. E tem uma felicidade no meu trabalho, irmão. Meu Deus, tem dia que a minha esposa fala comigo, não sei para que você tem que trabalhar. Eu, em misericórdia, irmão. Você vigia, irmão. Até é bom demais ter dinheiro, irmão. Você está doido? Tem não. Sei o que tem, você vai adoecer. Mas, gente,
Se algum dia eu morrer por caminho afora aí, ó, vocês forem no meu velório, não precisa chorar não, só. Pensa num cara alegre, sou eu, só. Sou feliz demais da conta, irmãos. Sou feliz demais. Mas não vai acontecer isso não, porque Deus falou, como eu disse, né, que eu vou envelhecer, vou ver minha filha aí, ó, me dar meus netos. Estou jovem demais, 53 anos, é bom, para 205. Meu Deus, falta anos demais, viu? Mas voltando aqui para a mensagem. Aí você imagina ali, Ló no bem e no melhor naquela cidade, só farra. Tudo ali, tudo que vinha com ele, a alegria dele estava ali, estava naquelas coisas que estava ali no meio daquele povo. Só bagunça daqui e dali, e a vida vai levando e assim. Esse é o tio Ló, lá no deserto. Fazendo o quê? Orando a Deus. Deus, como que está meu sobrinho naquela cidade? Abraão é tão homem de Deus, que ele estava próximo ali. A Bíblia não relata que ele foi lá não, pastor Tiago. Mas a Bíblia relata que quando teve uma guerra naquele lugar, começou os conflitos, ele ajunta mais de 300 homens de guerra e manda ir lá para resgatar Ló daquele lugar. Mas Ló é ambicioso, irmão, ele tem ambição. Ló é ambicioso, Ló só quer as coisas, só quer o dinheiro. Ló só quer as farras que estavam naquele lugar, ele não vai. Ele estava preso, ele saiu, soltaram ele. Mas ele não foi com aqueles homens de guerra, não, ele quis ficar ali. Abraão não quis levar ele também na marra não, pastor. Não quis não. Você quer ficar aí, então fica. Você vai ter problema de novo. Mas ele continuou naquele lugar, Abraão continuou ali com a sua vida, levando a sua vida, cuidando do seu gado, da sua família, esperando a sua promessa se cumprir, esperando que a promessa que Deus fez na vida dele vai se cumprir, porque teve separação lá atrás, então vai se cumprir lá na frente. Ele não, irmão, se afastou da fé que ele tinha. Não. A Bíblia vai nos dizer que ele continua na mesma perseverança ali. Eu vou ser pai de nação. Eu vou ter filho. Deus me falou comigo. Deus me falou que eu vou ter. Foi lutando com aquilo ali. Tinha a desavença com a mulher dele, já velha. O tempo foi passando e a mulher engravidou. Aquela senhora, já com mais de 100 anos, engravida. Aí você imagina a alegria daquele homem. As coisas começaram a acontecer na minha vida agora, em termos de família. Ele já era um homem próspero, já era um homem rico. O que faltava para ele era filho. Ele acreditou que ele ia ter. Deus falou que você vai ter algo, irmão. Você tem lutado por ele? Você tem fé que você vai ter? Ou simplesmente a primeira diversidade que tem, você simplesmente deixa de... não vou orar mais por esse projeto, não. Não vou orar mais para isso. Deus falou que você seria um homem de posse, você seria um homem grande na sua empresa. Aonde você trabalha, as coisas vão passando, você continua ali da mesma forma, você está assim, não vou orar mais para isso não, vou deixar de orar. Não quero orar não, já passou, já tem 5 anos, já tem 10 anos. Eu não acredito mais nisso não. Ô irmão, isso é vender a sua fé ao inimigo. Isso é vender a sua fé para o inimigo. O inimigo só quer isso. O único que quer te ver grande, que quer te ver abençoado é Deus. O inimigo, ele quer te ver derrotado. O inimigo quer que você já acorda pela manhã, já chorando, já reclamando do seu trabalho, já reclamando dos seus filhos, já reclamando da diversidade do dia a dia, já reclamando do seu carro, já reclamando da sua casa, já reclamando do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua parentela. O inimigo quer que você faça isso todas as manhãs quando você acorda, reclamando do seu trabalho, que seu trabalho é ruim, que não presta. O inimigo quer isso. Mas Deus não. Deus quer assim, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, você será um grande homem. Deus nos vê dessa forma, irmão.
Deus não quer ver nós grandes aqui por estatura, não, homens barrando a cabeça ali no teto ali, não. Deus quer ver você grande em paz. Quer você grande em alegria, em amor, em harmonia todos os dias. É isso que Deus quer ver você grande dessa forma, irmão. Se você não tem um filho de sangue, você pode ter milhares de filhos aí, ó. Começa a pregar para esse povo aí fora. Ei, filho, você precisa de Deus. Nós precisamos de ser como o nosso Deus foi. A Bíblia fala que Deus tem um filho, Jesus Cristo. O que Ele fez com Ele? Por mim e por você. Ele entregou Ele na cruz. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é eternidade para você? O que é eternidade para você que está aqui? Eternidade não é nós viver do momento que nós nascemos até 120 anos, não, que a Bíblia nos relata é sobre isso hoje. O homem não passa disso não, de 120 anos não, está instituído na Bíblia. O máximo que ele vai viver é 120 anos. Mas mesmo assim a Bíblia ainda nos diz que depois dos 70 é só cansaço e enfado. Por isso tem essas pessoas aí dessa forma aí, ó, que nós achamos que é canseiro, enfado, quando nós precisamos de estar ali tomando conta da vida deles, ajudando eles, né? 70 anos. Aí nós preferimos fazer o quê? Qual a atitude que nós temos tomado em relação a isso? Você imagina ali, ó, Abraão velhinho ali com a velha dele. Nós vamos ter filho. Nós vamos ter, Deus falou, o cara velhinho ali, irmãos. Ele tomando conta da mulher lá. A mulher brigando com ele por todo jeito. Nós vamos ter filhos. Mas nós, às vezes, perdemos a paciência com os mais idosos. Às vezes nós não temos esse amor, esse carinho com ele. Se você sóbrio vai viver 70 anos, eu comecei também a meditar sobre isso. Se você tem 70 anos, a maioria da parte desse tempo você dormiu. Dificilmente nós que estamos aqui não dormimos 365 noites. Se não for completa alguma parte da noite, você dormiu, tá? E é 365 dias por ano. Então você vai converter isso em 70 anos? Meu Deus, nós não vivemos 30, 15 anos não, irmãos. Nós não gozamos 20 anos se nós tivermos 70 anos de idade. Imagina para você ver, né? Que loucura, né? Às vezes nós não fazemos dimensão essas coisas não, tá? Nós vivemos muito pouco tempo, tá? Nós passamos o tempo ali, preocupado com os boletos para pagar, dormindo, brigando não sei por causa de quê, brigando por aqui, por ali. Isso é ló, tá, irmãos? Tá? Nós precisamos atentar para isso, viu? Talvez no nosso dia hoje, nesse domingo maravilhoso que nós tivemos, talvez o melhor momento de gozo, meu e seu, esse momento aqui, ó, que nós estamos ouvindo Deus falar. Esquece, irmão, esquece o pregador que vai subir para mencionar a palavra, que esquece, só que eu quero te dizer uma coisa, tá? Se você não me amar também, a Bíblia fala que você não vai entrar no reino do céu não, tá? Meu chato, rabugento, pastor aborrecido, se vocês precisam me amar, hein? Porque senão nós vamos perder o direito da salvação, tá? E o gozo da salvação, irmão, sabe quanto tempo que ele é? O gozo da salvação é eterno. Não é 70 anos, não é 20, não é 100, não. É eterno. Deus, Ele amou de tal maneira o seu Filho, que Ele nos deu esse direito, para aquele que crê, tenha a vida eterna. A vida eterna não tem arroz, não tem feijão, não tem bife, não tem ali, não tem nada, não tem churrasco não, irmão. Tem não, lá sabe o que nós alimentamos, lá sabe qual é o alimento? Só aquele lá, ó, santo, 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 santo. E você não vai cansar não, irmão, não tem noite não, lá não vai ter noite e dia não, irmão. É eterno, só você vendo, eu só ouvindo, santo, sem cansaço nenhum, cara. Aquilo que Adão perdeu lá atrás, nós vamos ter de direito que Deus deu, irmão. Que maravilha, você está preocupado com o dia de amanhã, com o trabalho, com as boletas, irmão, misericórdia, vamos vigiar, irmão. Vamos começar a pensar o que é a salvação em nossas vidas.
Deus é maravilhoso que Ele deu o seu Filho para derramar a última gota de sangue ali na cruz. Nós não tínhamos nem o direito para isso, irmão. Não. Eu e você não tínhamos direito, não. Adão perdeu ele. E Deus enviou um outro Adão, que obedece, que ouvia as vozes do Pai. Não se preocupou com o dinheiro, não. Não se preocupava com dinheiro, não. Jesus não se preocupava com dinheiro andando com aqueles homens, não, irmão. Não, se você quisesse dinheiro, fala assim, está lá no peixe, lá não sei aonde, vai lá e pesca ele, o dinheiro está lá, vai lá e busca. O mesmo amor que Deus tinha para Salomão, para ser um grande homem rico, que construiu aquilo lá, ele tinha a mulher que deu aquelas moedinhas lá, ó. É o mesmo amor que ele teve por ele. O mesmo amor que Deus teve por Jesus, Ele tem comigo e tem por você. Só que há uma grande diferença sobre isso aí. Porque Jesus não desobedecia a Deus de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mateus 4 nos relata uma história mais linda de Jesus como homem. Imagina Jesus tendo 40 dias e 40 noites com fome, ali no deserto, fome. Jesus comia o pão que nós também alimentamos, irmão. Jesus também sentia sede, ele como homem. Você imagina ele 40 dias ali, com fome, com sede. Aí vem um tentador até ele e fala com ele, tu não é o filho do homem? Transforma essas pedras em pão, isso aí. Quem estava com fome? Não era Satanás não, irmão. Quem estava com fome era Jesus. Ele simplesmente poderia ter, vou transformar essas pedras aqui e vou fartar disso aqui. Ele não deu ouvido a isso não. Talvez o que falta a nós é isso aí nos dias de hoje. Deus quer nos alimentar com a palavra. Deus tem enviado um profeta no seu caminho, no seu dia a dia, para te fortalecer nessa caminhada. Para que a fé que você tem, para a esperança das promessas que Deus te fez, venha se cumprir na sua vida. Aí Deus envia um homem de Deus para anunciar a palavra para você. Aí simplesmente vem a ave de rapina e faz o quê? Ele rouba essa palavra. E ele roubando essa palavra, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos alimentar pela vontade de quem? Nós deixamos de obedecer a Deus, assim como Jesus fazia. Jesus falou, se for possível, passa de mim esse cálice. Você acha que ele fez isso por ele? Você acha que foi, irmãos? Não. Jesus, ele fazia isso porque ele pensava em mim e em você, irmãos. Ainda que ele não tinha visão que nós temos aqui hoje. As pessoas que estão aqui, mas Jesus já via isso. Jesus, a palavra de Deus já fala, antes de tudo acontecer, ele já era. Quando Deus disse ali, haja água, haja luz, haja terra, haja todas essas coisas, Deus já era. Deus já via tudo isso que está acontecendo aqui, irmão. Isso é lindo. Mas às vezes nós não temos dimensão. O que Deus faz para mim e para você. Às vezes nós não começamos a imaginar sobre isso. Vocês acham que Abraão não teve luta? Não teve. Teve, ele relutava todos os dias. Ele lutava todos os dias naquela terra ali, para que as coisas ocorressem na vida dele. Deus provava Abraão todos os dias, do nascer do sol ao entrar do sol. Deus provava ele, irmão. Você acha que você é provado hoje no seu trabalho? Seu patrão te aporreando o dia inteiro, te fazendo raiva ali o dia inteiro. Você acha que isso aí é permissão do diabo? Você acha que isso aí é obra do diabo? Não, senhor. O diabo não vai fazer coisa ruim para você, para acontecer não. Ele vai te mostrar o que é bom, senhor. Agora Deus é justo. Para você alcançar a misericórdia do Senhor, nós precisamos de relutar contra nossas vidas. Deus diz, ei, o caminho que eu tenho para você é esse. Aí para que eu vou passar por outro caminho, irmãos? Deus falou comigo de que forma? Ei, filho, você é um cara lutador, um cara batalhador, então eu vou te dar esse fardo aqui. Qual que é o fardo? Seuzinho não vai funcionar. Então tem um milagre para a sua vida. Pronto, aí, eu estou preocupado com isso, irmão? Então não, de jeito nenhum.
De jeito nenhum me acostumei, irmão. Você está achando que está fácil eu ficar aqui em pé? Vocês acham que é fácil? Não é não, meus rins dói muito. Essa parte aqui dói muito, esse lado dói muito, mas é muito, vou te falar para vocês, é muito. Eu me acostumei com a dor. Vocês não queriam passar ali uma noite que eu passo mal com a minha esposa e minha filha está ali não. Vocês não imaginam como que é uma noite sofrida ali não, tá? Eu mexer ali, eu começar a mexer com a boca, ela achar que eu estou desmaiando. Às vezes eu até desmaio de dor, irmão. Não me desanimo não, me alegro. Eu me alegro todos os dias. Me alegro bastante, estou sendo sincero para vocês. Me alegro muito. Bastante. Muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, a gente estava fazendo um tratamento para a gente ter filho. A filha maravilhosa que Deus colocou na nossa vida, cara. Minha filha não é filha de sangue não. Só que Deus colocou ela nas nossas vidas, ela no ventre de uma mulher com 6 meses de gestação. Então eu não dizer isso aqui, vocês não vão falar que a Carol é minha filha. Para mim é uma filha de sangue, para mim, mesma coisa. Se fazer DNA hoje, eu creio que o sangue vai dar o mesmo, tá? Eu creio nisso, tá? Você acha que é fácil? Não, eu me alegro bastante, eu tenho alegria. Tenho alegria de estar aqui. Me alegro bastante. O dia que vocês não me veem, escuta aqui no caso no domingo, eu vou falar para vocês. Às vezes o pastor até brinca, está lá para ver jogo, mas ele sabe, tá? Eu e o pastor, nós convivemos muito junto, tá? Às vezes vocês pensam que não. Nós dois, eu tenho 10 irmãos de sangue. Mas meu irmão é o pastor Luiz, tá? Meu irmão. A Bíblia fala em Provérbios 18, 24, quem tem um amigo pode congratular-se, mas amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 17, 17 fala, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Esse irmão que nasceu na minha vida, que faz parte da minha vida, tá? Não tem vergonha nenhuma de dizer, tá? O pastor já foi provedor da minha casa há muito tempo, tá? Muitas vezes aí na diversidade, tá? Mas eu me alegro por isso, sabe? Às vezes eu falo com ele, pastor, eu quero um cara tão abençoador, moço. Aí eu vivo de bênção. Mas é porque está escrito na palavra, irmãos. Está escrito na palavra. E eu te abençoarei. Eu acabei de ler em Josué 24, capítulo 2, 3. Vocês imaginam? Às vezes nós temos vergonha de contar aquilo que Deus faz nas nossas vidas, irmão. Deus tem feito coisa na sua vida. Você é um Abraão de Deus, irmãos. Vocês são um Abraão de Deus nessa caminhada. Nessa jornada que você passou de uma cidade a outra cidade, de um bairro a outro bairro, você é um Abraão de Deus. Você só está fazendo a recompensa para Deus naquilo, você tem sido grato a Deus. Ainda você não tem imaginado por isso, mas você tem feito. Ei, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu sou o seu filho, eu sou o seu servo, Deus. O Senhor falou que era para me sair do meio da minha parentela, da minha terra, e ir para outro lugar, que o Senhor me mostraria um lugar que eu ia ser próspero. Você tem sido esta pessoa, irmão. Você só não parou para pensar sobre isso. Mas começa a fazer oração a Deus dessa forma. Você não vai ser honrado não, você já é honrado, irmãos. Só de você estar perseverando aqui nessa noite, você já é um vencedor, irmão. A promessa de Deus já está se cumprindo na sua vida, nesta noite, neste lugar, irmão. Não deixa o inimigo frustrar as suas promessas com Deus, não, irmão, não deixa. Mesmo cansado, desanimado ali, com saúde ou sem saúde, não deixa os caminhos do Senhor, não, irmão. Deus quer te ver aqui alegre. Deus quer te ver aqui adorando e agradecendo a Ele, irmão. Eu não preciso de pedir mais nada a Deus, não. Só agradeço a Ele. Eu só agradeço ao Senhor, cara. Eu só agradeço a Deus pelas promessas que Ele tem feito na minha vida. Eu só agradeço. As minhas orações é de agradecimento ao Senhor, irmãos. Eu poderia não estar aqui já há muito tempo, mas eu estou aqui alegre, feliz. Não tenho palavra eloquente, palavras bonitas para dizer para vocês, mas eu tenho palavra que a Bíblia nos relata. Que é uma história de verdade, que é uma história de amor, irmão.
Eu não estou aqui nessa noite dizendo nada de mim, não. Eu estou dizendo daquilo que Deus fez para mim, o que Ele faz. Eu estou dizendo aqui para você o que Deus pode fazer com a sua vida ainda hoje. Basta você ter fé, basta você ter esperança que essas promessas vão se cumprir na sua vida, irmão. Nós precisamos de acreditar em Deus, assim como Abraão acreditou. Eu já estou finalizando a mensagem nessa noite. Gostaria que os levitas subissem aqui. Já vou concluir. De que forma, irmão? Que eu quero concluir essa mensagem. É aquilo que Deus falou para Abraão. Abraão, sai da sua terra, da casa dos seus pais, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E qual a terra que Deus mostrou para ele? Qual a terra que Deus mostrou para Abraão, igreja? Mostrou para ele uma terra no deserto. Uma terra onde os cananeus viviam, aqueles homens ali que achavam que era dono daquele lugar, que era homem bravo, que era homem que poderia ter tudo. Quando aquele povo se engraçava com aqueles hebreus ali, ó, sabe o que acontecia com ele? O próprio Deus colocava enfermidade naquele povo. Colocava uma cegueira, colocava uma doença naquele povo que eles nem conseguiam chegar até aquela família que Deus escolheu. É isso que Deus faz comigo e com você. A culpa de Ló ter perdido a família dele não foi de Abraão, não foi de Deus, não. Foi por causa das irresponsabilidades de Ló. Ló não soube conduzir a sua família. Eu não quero falar da mulher dele, da destruição que teve sobre isso, não. Isso é mensagem para outro dia. Mas eu quero dizer para você, Ló deu muita liberdade para suas filhas, para sua esposa, tá? E o final não foi bom. O final não foi legal, tá, igreja? Que Deus quer falar comigo e com você aqui nessa noite. Nós precisamos nos atentar. Que tipo de festa eu e você tem ido, tem deixado a nossa família frequentar? Que tipo de lugar que nós temos vivido no dia a dia? Qual é a forma que a nossa família está indo para este lugar? Eu disse, a autoridade da tua casa é sua. A autoridade da casa do pai e da mãe. O filho pode ter 50, 60 anos. Se ele estiver dentro do seu lar, a autoridade está sobre você. Se você falar com ele, não vai, ele não vai. Ele não pode ir. Se você falar com ele, fica, ele precisa de ficar. Independente da idade que ele tem. Você tem 1 ano, 2, 5, 10, 50. Se ele está debaixo da sua promessa, debaixo do seu lar, você é o pai, você é a mãe. Não deixa que a consequência de Ló entre na sua vida. Mas permaneça que a promessa de Abraão se cumpra em nossas vidas, seja ela familiar, financeira, no dia a dia. Que Deus nos dá esse entendimento a cada dia. Que eu e você seja um Abraão de Deus, para que eu e você tenham direito à salvação. Amém, irmão? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, amém?